Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Felipe de novo. Vamos dar continuidade no nosso curso de obesidade. No vídeo anterior, expliquei para vocês o que é obesidade, porque o tecido adiposo é um sistema hidrônico que ele libera glândulas hidrônicas, igual nós tem glândulas no nosso corpo que liberam hormônios, são mensageiro-químicos que vão agir, atuar em outras células-alvo, ou célula perto, ou na própria célula da glândula, ou em órgão, tecido. Elas são benéficas. Só que pela inflamação no nosso tecido adiposo, vai liberar citocinas pró-inflamatórias, que também são mensageiro químico. 35% do nosso tecido adiposo, das células adiposas, libera as proteínas mensageiras químicas, que são chamadas adipocitocinas, que eu já vou falar uma delas, e durante o curso, como eu falei no vídeo anterior, falar sobre elas e por que elas são ruins, porque a obesidade ela mata, porque a obesidade é uma doença crônica, porque a obesidade ela causa outras doenças e pode matar. Hoje a gente vai começar a falar sobre o inibidor de ativador de plasmogênio, que você pode também encontrar da sigla PAI1 em artigos científicos ou em livros, você pode encontrar por essas siglas. Vou explicar para vocês hoje o que acontece, porque libera essas adipocitocinas, gerando a inflamação. O plasmogênio é liberado pelo fígado e pelo vaso sanguíneo que a gente tem. Ele libera o plasmogênio, ele não tem função nenhuma no nosso corpo, não tem função específica. O que vai acontecer? O plasmogênio ele é liberado pelo fígado, vaso sanguíneo, e ele é convertido pela uma proteína chamada PA em plasmina, que é uma proteína também. Esse plasmogênio também é uma proteína e libera a plasmina. O que essa plasmina faz? Ela tira o coágulo de fibrina que está dentro dos vasos sanguíneos. O que é coágulo de fibrina? Coágulo de fibrina é um coágulo que é formado caso há uma ruptura no vaso sanguíneo. Esse coágulo ele tampa para que não haja vazamento de sangue para fora do vaso. Então ele vai tampar. Só que o problema é o que? Se você não fazer a limpeza desses coágulos, pode tampar a artéria que leva nutrientes para o corpo. Então esse tampamento é muito ruim, porque, igual eu expliquei na aula anterior, quando você tem a hipertrofia dos adipócitos, você tem a obstrução dos vasos sanguíneos e não chega a passagem de sangue para as células adiposas, essa célula adiposa vai morrer. A mesma coisa aqui. A diferença é o que? A diferença é que aqui não é que tem uma hipertrofia, nada. Aqui vai ter o coágulo passando. O plasmina, ele tem a função, o plasmogênio vai converter em plasmina, porque essa plasmina, a proteína, ela tem a função de fazer a limpeza. Então ela vai limpar, vai fazer a tirada desses coágulos que é produzido normalmente pelos nossos vasos sanguíneos, como eu falei, caso tenha uma ruptura, ele tampar. Então, o que o inibidor de ativador de plasmogênio ele faz, liberado pelo nosso tecido adiposo, pelas células adiposas, que são adipocinas, que está inflamatório. Como eu falei, todo mundo libera, só que quem está sobrepeso e obesidade, por causa dessa inflamação, libera muito alta intensidade, muita, e é generalizado, é muito tempo, muito estabelecida, então é direto. O que ela vai fazer? Ela vai fazer que o plasmina, ela vai fazer o quê? Que o plasmina não seja, que o plasmogênio não seja convertido em plasmina. Então, se o plasmogênio não for convertido em plasmina, a diminuição do plasmogênio ser convertido em plasmina, o que vai acontecer? Não vai ter a tirada, não vai ter essa tirada de coágulo de fibrina do vaso sanguíneo. Por isso que a obesidade, eu vou falar de novo, é uma doença crônica inflamatória que pode levar à morte. Se você não tira esse coágulo, você tem entupimento dos vasos. O que pode acontecer com esse entupimento do vaso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como se aqui fosse um vaso sanguíneo. Se eu tampar aqui com a tampa dessa caneta aqui e eu jogar água, não vai passar o líquido, porque eu tampei. Então não vai passar o líquido, não tem como esse sangue oxigenado, cheio de nutrientes, chegar para um órgão, tecido, para fazer a nutrição. Então aquele tecido órgão vai acabar morrendo.
Isso é muito prejudica por quê? Porque tem artérias que são muito pequenas. A artéria do próprio, por que tem infarto do miocárdio? A artéria do próprio do coração, que são chamadas artéria coronária, são artérias muito pequenas. Então, se o plasmina não fazer a limpeza desse coágulo, quando passar um coágulo de fibrina nessa artéria, vai tampar. E você não tem a nutrição para esse miocárdio. O que vai acontecer? Você tem infarto do miocárdio. Então você tem a parada do coração. O que o miocárdio faz? Vou explicar aqui para vocês rápido, detalhado. Quero fazer um vídeo só sobre os sistemas cardiovascular, as patologias que tem nele, a fisiologia, tratamento, VO2 máximo, tudo globalizado para vocês aprenderem a botar em prática. O que o miocárdio faz? O miocárdio é como se fosse uma bomba. Então ele vai bombear para aquele coração funcionar, ele vai bombear, vai dar bomba, vai pum, pum, como se o coração estivesse fazendo uma frequência cardíaca, que você sente ele batendo, pum, pum. O miocárdio faz essa função de bombear, para que possa fazer a função do seu coração, trazer da veia o sangue, mandar para o pulmão fazer a troca desse CO2 para oxigênio, fazer a homeostase, que é a troca desse CO2 que vem da célula que é prejudicial para o corpo tira, traz oxigênio rico, passa pelo coração de novo e vai para as células. Então, se você não tem o miocárdio funcionando, sem nutrição, ele morre. Então, você tem infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio pode trazer morte súbita, porque você não tem o coração funcionando, você não tem essa bomba fazendo bombeamento do coração. Pode ter infarto, e a pessoa pode vir a óbito se não ajudar aquela pessoa rápido, porque ela não tem a função do coração funcionando de novo, porque teve a parada principal de um órgão, de uma camada principal do coração, que é o miocárdio, porque ela faz uma função muito vital, que é bombear para que o nosso coração funcione. Tanto o pulmão quanto o coração são um órgão vital para o nosso funcionamento. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A doença é uma doença muito perigosa, a obesidade. Falando de novo, ela não deixa que o plasmogênio, ela não deixa que a PA converta a plasmogênio em plasmina, e a plasmina tira esse coágulo de fibrina dos vasos sanguíneos. E o que vai acontecer se a gente não tirar, se a plasmina não fazer a função dela e tirar esse coágulo? Vai ter uma obstrução, vai ter parada ali e não vai ter sangue chegando para os órgãos. Então é muito perigoso, vamos tomar muito cuidado, gente. Obesidade mata, não é só estética, como eu falei no vídeo anterior, não é só estética, não é porque tem barriga, eu tô com barriga, não ligo, não. É muito perigoso. Aquela pessoa que está com aquela barriga e acha que é só aquilo, não, o problema está muito maior. A gente tem que avisar as pessoas que a doença de obesidade mata. Eu te mostrei só a adipocitocina e a doença que ela pode gerar. Ela pode gerar muito outras, além do infarto do miocárdio. Então, se a gente não prestar atenção nessa doença de obesidade, muita mortalidade vai acontecer. Já vem acontecendo por causa dessa doença. E eu só falei de uma, adipocitocinas. Tem muitas outras que vai acontecer no nosso corpo liberada pelo tecido adiposo e que vai prejudicar durante essa obesidade. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Eu tô aqui para ajudar, como eu falei, vou falar em todos os vídeos. O que precisar, perguntas, pode mandar tanto nos comentários do YouTube, tanto no direct do Instagram. Eu vou estar aqui para ajudar. A gente tem que entender a fisiologia do corpo para que a gente possa estar aplicando ou algo para melhorar, para explicar para o nosso aluno, para ter conhecimento, porque não é só chegar no seu aluno e passar qualquer exercício. Não, faz 8 de 12 no treinamento de musculação, corre na esteira 10 minutos. Não, a gente tem que entender primeiro a fisiologia, o que acontece, porque é muito grave isso. E olha, tem outras, como eu falei, tem a adipocina-alfa, resistina, que é comprovada pelo cientista, que é uma das que causa diabetes mellitus tipo 2. Você tem a hipetina, você tem angiotocinas, que vão agir também nos vasos sanguíneos, só que fazendo o que? Provocando a hipertensão. E hipertensão
é muito perigoso. Uma hipertensão alta, você sabe que mata. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Obrigadão. Fique com Deus.